Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre salvação. Sem dúvida, esse é o tema mais importante na igreja de hoje, para o cristão de hoje. E a gente vai ver o que as escrituras, o que a palavra de Deus fala a respeito da salvação. Bom, para a gente falar então sobre o tema salvação, eu quero antes falar do jovem rico. O jovem rico, ele foi o cara que chegou diante de Jesus e fez a pergunta que eu acredito que 90% dos cristãos fariam se Cristo estivesse presente entre nós. Ele fez a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? Se a gente for olhar a fundo nessa pergunta, olha o que ele fala: bom mestre, o que eu preciso fazer para receber a salvação? Então, diante dessa pergunta que o jovem rico fez para Jesus, eu quero te perguntar: por que você crê na sua salvação? O que te faz crer que você será salvo? Você quer que você será salvo porque você aceitou a Jesus? O pastor falou: quem quiser aceitar Jesus no seu coração, levanta sua mão e repita essa oração. E aí você foi lá, você repetiu aquela oração e agora você é salvo por causa disso? Ou será que você crê na sua salvação porque você faz a obra de Deus? Você ajuda na igreja, você serve, você ajuda a arrumar a cadeira, você leva bastante gente para a igreja? Ou será que você crê na sua salvação porque você está caminhando com Cristo há 30 anos? 30 anos eu caminho com Cristo, por isso que eu creio na minha salvação. O que te faz crer na sua salvação? Eu estou falando desse tema porque eu costumo muito fazer essa pergunta para as pessoas, e quando as pessoas não sabem me responder se elas creem ou não, elas respondem em cima de um achismo. Ela fala assim: eu acho que eu sou salvo por causa disso. Você crê na sua salvação? Creio. Por quê? Porque eu acho que eu faço isso. Eu acho que é por causa disso. Então, o objetivo desse vídeo é a gente ir para as Escrituras. O que a palavra de Deus fala sobre a salvação? Então, para isso, a gente vai ler a passagem de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 9. No vídeo sobre depravação total, inclusive aquele vídeo é extremamente importante para o conteúdo desse vídeo, eu usei como referência Efésios do 1 ao 4. Hoje eu vou usar a passagem completa para a gente falar sobre a situação do homem e sobre a salvação. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 9. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu não gosto muito de fazer comentários diante de uma passagem como essa, porque é mais fácil eu estragar a perfeição e a santidade das Escrituras. Mas eu vou tentar fazer isso sem estragar o conteúdo e a clareza e a riqueza dessa passagem. Paulo está falando que o homem está morto em seus delitos e pecados. Essa é a situação do homem diante de Deus. Por isso é importante você assistir o vídeo sobre depravação total, para você entender isso. A situação do homem diante de Deus é morte, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se eu recebo algo de graça, não pode existir uma condição. Se houver condição, não é graça, é obras. Então, antes da gente entrar nessa questão da condição, eu costumava dizer o seguinte, antes de ter entendimento: Cristo fez 99% da sua obra para que o homem fosse salvo. Agora você precisa fazer o seu 1%. Você precisa tomar a sua decisão. Você precisa aceitar Jesus. Era isso que eu falava. E é algo que, se a gente for parar para ver,
é loucura. Como é que a salvação vem pela graça se Cristo não fez toda a obra? Se eu preciso fazer alguma coisa ainda? Como é que ela vem de graça? Como que a gente pode falar que a obra de Cristo é perfeita se Ele não completou ela, se Ele fez só 99%? Como que a gente pode falar que a obra de Deus é plena se Ele depende da decisão de um homem para cumprir a sua vontade? Deus olha para mim e fala, eu quero salvar o Renan. Mas eu vou falar, não, mas eu não quero. O 1% eu não vou fazer. Que isso? A obra de Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, se houver 1% que o homem tenha que fazer, então não é salvação por graça, é por obras. E aqui diz que não é por obras, para que ninguém se glorie, para que você não fale assim, eu sou salvo por causa disso, eu sou salvo porque eu fiz isso, eu sou salvo porque eu fiz aquilo. Não, a salvação é pela graça de Deus, é um presente, é um dom de Deus. Não pode existir uma condição. Se houver uma condição, a salvação é por obra. Se eu tiver que fazer isso que seja para que eu seja salvo, eu tenho participação na minha salvação. E se eu tenho participação, ela não vem de Deus. Então, o objetivo desse vídeo é te fazer compreender que a sua salvação não vem por obras. A sua salvação não é porque você aceitou a Jesus um dia. Pelo amor de Deus, você não tem capacidade de crer em Cristo sozinho. Tem gente que gosta de falar assim, não, Renan, mas você não interpretou direito essa passagem. Existe uma condição. Então existe, vamos ler qual que é a condição. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa é a condição, mediante a fé. Você será salvo pela graça de Deus à medida da sua fé. Só que se você continua, o que ele fala? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus te dá a fé necessária para que você seja salvo. Até a fé que você tem nele vem de Deus. Você seria incapaz de crer em Cristo se Deus não colocar fé no seu coração. É impossível. Lembra que nós falamos da situação do homem diante de Deus? O homem está morto nos seus delitos e pecados. Por si só, ele não é capaz. Eu estou dando ênfase nisso durante o vídeo todo, para que você entenda que o homem é incapaz de chegar a Deus, e Ele é quem salva o homem. Ao Senhor pertence a salvação. Cristo é o autor e o consumador da fé. Então, que você possa atribuir a sua salvação totalmente a Deus, mas que você creia nisso, e que se você é salvo, não é por absolutamente nada que você fez, mas porque ao Senhor aprove ter misericórdia da sua vida. Ele quis te salvar. Quando você atribui a sua salvação a Deus, você dá toda a glória para Ele. Então, diante disso, a primeira pergunta que vem é: Renan, como eu sei se eu sou salvo? O que vai mostrar para você se você é salvo ou não são os frutos que você produz. Assim como a palavra de Deus ensina, pelos frutos os conhecereis. Os frutos que você produz, ou são frutos da carne, ou são frutos do Espírito. Então, diante do que foi falado nesse vídeo, eu quero te convidar a esse arrependimento. Arrependa-se desse pecado, de crer que a salvação vem por uma obra sua. Salvação é graça de Deus. Se você até hoje cria na sua salvação porque você tinha feito alguma coisa, arrependa-se. Se até hoje você não crê na sua salvação porque você não se acha capaz, você já tem um primeiro passo dado, porque realmente você não é capaz. E você deve clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia da sua vida, para que Ele coloque no seu coração a confiança, a certeza nele, na palavra dele, de que você foi escolhido e salvo e justificado e santificado por Ele. E diante disso eu sei que muitas dúvidas surgem, muitas, inúmeras. Quando eu entendi isso, me surgiram inúmeras dúvidas, eu comecei a pensar em diversas coisas, em diversas situações, e falar, meu Deus, mas como que explica isso, como que explica aquilo, e isso, tal. Então, se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail para mim, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo também. Mande um e-mail, fala comigo, manda suas dúvidas, no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Não deixe a sua dúvida passar em vão. A dúvida que as pessoas falam que dúvida é do diabo, a dúvida ela pode te levar a conhecer a verdade, ela pode te tirar de uma mentira que você vive e te levar até a verdade. Então, arrependa-se desse pecado, volte às Escrituras, volte ao Senhor e atribua a Ele a sua salvação.
Bom, galera, é isso aí. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Se você gostou, dá um like aqui para mim, se inscreve no canal, mande suas sugestões, dúvidas, perguntas, algum tema específico que você queira que eu fale no próximo vídeo, pode mandar sugestão pra gente também. Obrigado por assistir até o final. E se você ainda não assistiu os nossos outros vídeos no canal, assiste lá o vídeo sobre sola escritura e sobre a depravação total. É isso aí, te vejo no próximo vídeo.